Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 20 de Mateus. E é isso, vamos começar orando. Eu tenho muitas coisas boas para falar hoje. Então, para não nos delongar muito e perder a hora, deixa eu correr. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que aí está se iniciando no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, que cada um possa, hoje normalmente é um dia de descanso, então nós já começamos com o descanso. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ministrar isso no coração de cada um, Deus, sobre essa paz, esse refrigério, esse alívio que o Senhor tem para nos dar, Deus, sobre esse descanso que é o Senhor. Afinal de contas, o Senhor fala, lançai sobre mim tudo aquilo, Deus, todo jugo pesado, todo fardo que está pesado, e descubram como o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos descobrir, Deus, como é caminhar contigo, como é viver contigo, debaixo deste jugo e tendo este fardo que é leve e é um jugo suave. Então, em nome de Jesus, eu oro por essa semana, para que seja com essa revelação, para que seja com esse entendimento, com essa graça, com esse poder de Deus operando em nossas vidas, nos direcionando, em nome de Jesus. Amém? É isso. E que Deus abençoe a leitura dessa palavra de hoje. Então, bora, gente. Vai dizer assim no capítulo 20. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E por que ninguém os contratou? Eles respondem: é porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A mesma coisa, parando aqui rapidamente, tem mais partes, mas a mesma coisa o Senhor vai falar no capítulo anterior, um pouco sobre essa questão aí dos primeiros serem os últimos serem os primeiros.
E ao longo desse capítulo a gente vai ver muito sobre isso. Outras partes aqui que o Senhor vai falar, uma outra parte é quando a mãe vai lá e pede: então Jesus, coloca meus filhos do lado. E ele vai falar um pouquinho sobre essa questão aí de como os primeiros devem se comportar, que é servindo. Mas enfim, vamos nos concentrar nessa parte aqui. Nessa primeira parte, 3 coisas me chamam a atenção. Primeiro, isso daqui claramente é falando sobre os israelitas. Então, Jesus já estava dando um spoiler ali do que aconteceria, né, no final dos tempos, que os últimos a serem chamados, a serem escolhidos, seriam os gentios e eles acabariam ficando em primeiro lugar. Por quê? Não em primeiros assentos, não, mas eles teriam suas contas acertadas primeiro, porque Deus, porque eles foram rápidos em crer, porque eles foram mais rápidos em, tipo, a gente vê aqui em vários capítulos, né, que eles, assim, tinham uma fé que os israelitas não estavam tendo. Bom, a outra coisa que me chama a atenção é que, então, uns foi contratados às 8 horas, que hora, gente? Enfim, bem cedo. Saiu de manhã bem cedo, contratou ali um tipo de gente, um tanto de gente, e ele combinou uma moeda de prata. Essa uma moeda de prata era exatamente o valor do trabalho por dia. Tanto que em várias outras passagens a referência vai ser sobre isso, sobre essa questão dessa uma moeda de prata. Então, essa moeda de prata é o valor ali que eles têm para pagar, né? Para fazer os pagamentos, ou seja, o seu salário no final do mês, é porque a gente aqui anda por mês, né? Mas tem gente nos Estados Unidos mesmo, é contado por dia, né? Essa questão do valor a ser acertado ali é por dia. Então, vamos supor, eu trabalhava por dia. Eu não lembro, eu fiz as contas. Foi um dos motivos que eu saí do meu emprego, porque eu falei, cara, eu ganho muito pouco para passar o dia inteiro. Mas aqueles homens, eles acataram, eles aceitaram aquilo desde o início, eles sabiam que seriam aqueles o pagamento deles. E o que eles não contavam era que ia chegar gente para ajudá-los, né? Mas esses últimos que chegaram, e teve gente que chegou 5 horas da tarde, o trabalho acabava, digamos, 6 horas da tarde. E eles falam, cara, a gente vai receber mais do que eles, porque a gente tá aqui desde o início. E parece certo, parece justo, mas não foi o que o patrão, e aqui o dono da via é o Senhor, é Deus, é ali uma representação acerca dessa questão do que nós estamos fazendo aqui na Terra, que é Deus, e teve gente que foi chamado muito cedo, né? E teve gente que acabou de chegar, acabou de ser convertido, ou às vezes é convertido e logo falece. E ambos, aquele que viveu a sua vida para Deus e aquele que viveu a sua vida desregrada, curtiu todas, badalou até, mas chega no final da vida e ele se arrepende, e ele crê em Jesus, e ele recebe Jesus, e ele é salvo. Então é um pouco sobre isso que o Senhor está falando aqui, que Jesus está falando com aquelas pessoas. E parece injusto, como assim? Ele vai ter a mesma coisa que eu, o mesmo pagamento, o mesmo... Sabe, Jesus, eu labutei pro Senhor a vida toda. Mas aqui, gente, o que eu anotei, o que fala muito ao meu coração é que é uma jornada. Você tá sentindo prazer, é que nem o jovem rico não, como é que é o nome? Os 2 irmãos, o irmão pródigo lá, né? Você tá aproveitando a sua jornada com o seu pai? Você ama o que você faz com seu pai?
Você ama o tempo que você tem com Deus? Ou você está fazendo isso por um esforço, por um sacrifício? Ah, não, ó, eu tô me sacrificando aqui por Deus porque eu quero ganhar a vida eterna. Mas tá ruim? A vida para você tá bem ruim assim? A vida com Deus não é ruim. A vida de um trabalhador não é ruim. Quando eu li isso daqui, eu tava trabalhando e aí eu virei e é isso, sabe? Eu amava meu emprego. Eu amava trabalhar. Eu não sei o que seria ficar sem trabalhar. Eu não sabia o que seria ficar sem trabalhar. E eu tô sem trabalhar por opção, tá, gente? E eu amava trabalhar. Então eu aproveitava aquela jornada. Independente se ia chegar uma pessoa naquele mês, ia receber o mesmo tanto que eu no fim do... Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? No final do mês. Por quê? Porque eu dava graças a Deus por estar trabalhando, por não estar desempregada. Essa pessoa aqui que às 5 horas da tarde foi encontrada por aquele senhor, por aquele patrão e foi chamada para trabalhar, vai saber como ela viveu o dia todo. Pode ser que ela viveu o dia todo bebendo. Pode ser que ela estava lá o dia todo na praça bebendo. Não é bom. Eu não queria estar nessa pele. Pode ser que ela viveu o dia todo ociosa. Sabe, pode ser que ela viveu o dia todo preocupada. Meu Deus do céu, eu preciso arranjar um trabalho, Jesus amado. E não estava conseguindo. E aí, às 5 horas da tarde, ela consegue. Aquele Senhor bom, caridoso, piedoso, misericordioso. E é isso que ele vai falar no final. Ele vai virar e ele vai falar: por acaso eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? Se eu quisesse dar para ele esse dinheiro, eu dava. Mas eu dei dignidade, eu fiz ele vir. E é isso. Então a vida com Deus não tem que ser uma labuta, não tem que ser uma coisa penosa, tem que ser prazeroso. Aqueles homens estavam trabalhando talvez desde 6, 8 horas da manhã, mas eles deviam estar... Ai, graças a Deus a gente conseguiu um emprego rápido. Porque não tem nada pior, né, gente, do que a gente ficar, tipo... É muito pior ficar preocupado do que ficar trabalhando, né? Preocupado em arranjar trabalho do que ficar trabalhando. Não é verdade? Não sei se é assim com vocês, mas comigo é. Bora continuar, eu tinha uma terceira coisa para dizer e eu não lembro, mas não vai dar tempo, porque falta pouco tempo aqui. Então vamos lá. Vai dizer assim: quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, a ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus.
2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Nosso tempo de 15 minutos se esgotou e eu vou deixar para comentar essas outras partes lá ou no meu Instagram, né? Alguma dessas partes aqui vai estar lá no Instagram comentada e outra parte é o convite que eu sempre faço para vocês aqui para se inscrever na comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia, onde a gente pode ter ali momentos de estudo, de aprofundamento da palavra, né? Para quem tem interesse, para quem gosta, para quem, né, quer andar alinhado com a palavra, quer viver a palavra todos os dias, sabe? Eu busco sempre virar e falar assim: Deus, como eu posso tirar este capítulo de hoje e aplicar na minha vida hoje? Porque eu li hoje, amanhã talvez eu lembre, muito provavelmente eu vou lembrar, mas daqui a um mês, sabe, talvez já vai ter se passado, se perdido, e eu quero então, sabe, já aproveitar o que eu li hoje e aplicar hoje. Então, se você tá tendo dificuldade de encontrar meios, caminhos, hoje mesmo, eu na minha igreja tem um ministério chamado Direção de Culto. Nós meio que dirigimos o culto, ordenamos ele, ajustamos todas as coisas. Mas é o serviço mais servo de todos, é o serviço em que, a gente é o mais escondido, ninguém deve ver a gente, né? Acaba vendo, mas são aqueles homens de preto que vai, tira o púlpito e coloca o púlpito e ninguém vê. Meu Deus, quando pensa que não, já foi, já acabou, e você vai lá e serve uma água, você vai lá e um chão tá sujo, você vai lá e dá uma limpada, você vai lá e também vira e fala: olha, a gente vai ser assim, assim, assado e não sei o que. E é mais ou menos isso daqui que Jesus está falando, né? É mais ou menos como assim? Direção de culto. Ah, nossa, que palavra, né? Direção. E é isso que Jesus está falando. Olha, eu não tenho poder sobre esses lugares, mas no meio de vocês, aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser, sabe, bem visto, então que sirva aos outros, porque no mundo é de ponta cabeça, né? Ele é servido normalmente. As pessoas que querem ser, né, bam, são servidas, mas pra gente não. Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro a nos dar este exemplo. Então tá vendo a aplicação que eu faço pra minha vida? Então o que eu vou fazer hoje? Eu tô na direção de culto, eu sou a diretora principal. Como é que eu vou fazer isso? Servindo, sendo a melhor, fazendo de tudo. Servindo os outros assim, se quiser, ou até sei lá o que. Eu cuido dos fios, eu limpo o chão, eu faço tudo. Entendeu? Da minha igreja, claro. Então é isso, gente, que nós aprendamos aí a servir, a fazer isso, né? Nós seremos para sermos os primeiros, que nós sejamos os últimos ali. É isso, Deus abençoe. Bom domingo para vocês. Procurem uma igreja para servir também. Na igreja, na casa de Deus, gente, tá precisando de pessoas boas, pessoas que estão aqui no meu meio, que aprendem a Bíblia, que querem aplicar a Bíblia. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que não sou eu, não é por meio de mim, é por meio do Espírito Santo, sabe? Que ele forja o nosso caráter através disso daqui. É isso daqui que forja o nosso caráter, não é o que eu falo, não é o que eu faço, não é o meu exemplo, não.
É porque a gente tira o exemplo de Jesus e dos discípulos e dos apóstolos, enfim, de tantos outros. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.